Olá, lindona e lindão, seja muito bem-vindo para mais uma aula e hoje nós vamos esmiuçar o primeiro encontro. No primeiro encontro, além da entrevista de clareza, nós temos um passo antes, né, que é o acesso à memória. Porém, eu diria dois passos antes. Esse é o primeiro encontro que você vai ter com o casal. Então, esse casal não encontrou com você anteriormente. Muitas das vezes foi a mulher que te procurou numa rede social, no WhatsApp, falou com você, talvez pessoalmente. E às vezes o parceiro ou a parceira que vem meio que empurrado, um pouco forçado. Muitas das vezes a pessoa não está ali de comum acordo. Infelizmente, essa é uma realidade. São poucos que os dois realmente estão vindo porque querem. Muitas das vezes a outra parte está sendo forçada a vir para um processo. É importante que você traga essa sensação de que é um ambiente seguro, é um ambiente confiável, de zero julgamento, onde coisas incríveis vão começar a acontecer a partir de agora. Esse momento da entrevista de clareza, antes mesmo, né, de você fazer com que um saia, porque é um processo individual, né? Essa entrevista ela precisa ser feita de forma individual. Você pode trazer essa informação para eles, né? Que nesse dia está começando, né? Nesse encontro está começando um processo que realmente vão trazer transformações na vida de cada um deles. E o seu maior intuito não é trazer mudança, não é trazer melhoria, mudar, as coisas podem mudar, eu posso mudar essa caneta daqui para cá e depois mudar ela daqui para cá de novo. Eu posso melhorar algo, mas depois pode piorar. Mas o seu intuito maior hoje, com o protocolo Cure, construindo um relacionamento irresistível, é trazer transformação na vida dos dois, mesmo que de forma individual, e que é o que você realmente vai prometer para eles. Transformação. Eles vão viver coisas aqui que vão transformar a vida deles. Então, faça esse rapport, traga nesse primeiro momento essa sensação de, ai, que bom, estamos no lugar certo. Nós encontramos o que a gente precisava. Faça isso. Traga essa sensação de, tudo bem, eu posso me desarmar. Tá tudo bem eu estar aqui agora. Quando nós formos para a entrevista de clareza, então vai ter essa combinação, né, de que você vai pedir que um dos dois saia do recinto para depois estar voltando e o outro vai sair também. Antes mesmo você já diz, olha, essa entrevista, a perguntinha que eu vou fazer para vocês, né, são 10 perguntas, elas vão me trazer informações sobre a demanda do casal, mas eu já quero deixar claro para vocês que são informações inerentes a mim, ao processo, e que ninguém vai ficar sabendo, tá? Tudo que for dito para mim é importante como um arquivo mesmo, tá? Informações importantes para me ajudar durante o processo, mas que nem um nem o outro vão saber as respostas, ok? Deixa isso claro para eles, até para que eles possam ter essa liberdade de, na hora de estar com você ali, para responder as perguntas da entrevista, essa pessoa não pense, mas e se eu falar isso e ela ficar sabendo? Mas e se eu falar tal coisa e ele ficar chateado? Você já falou que ninguém vai ficar sabendo. Então é importante você trazer essa informação, tá bom? Então, quando tiver apenas um, né, do casal presente, você vai começar a coletar dados dessa pessoa, que nada mais é do que você fazer perguntas para saber onde essa pessoa acessa a memória e onde ela está construindo, criando, imaginando, tá? Por isso é muito importante que você preste atenção não somente no que ele está falando, no que ela está trazendo para você, mas também para onde está olhando, se está virando o rosto, se está apertando os lábios, se está olhando para baixo. Tudo isso é muito importante, vocês vão ter mais entendimento ainda na aula de PNL. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma coisa muito rapidinho, assim, até uma curiosidade, né? A programação neurolinguística trouxe essa informação
alguns anos atrás, não me recordo agora quem foi que trouxe, né, o criador dessa técnica e a data, mas vocês vão estar vendo isso lá na aula de PNL. Mas ele trouxe, assim, como algo determinista, assertivo, de que olhou para cima, lado direito, está acessando memória, olhou para a esquerda, no lado superior, lado esquerdo, está criando, imaginando. E aí também trouxe outros conceitos, como, por exemplo, está olhando para o lado, mas meio que tombado o rosto, olha, auditivo, né? E criando, e enfim. Para baixo, de lado direito, se não me engano, era o diálogo interno, né? E o lado esquerdo era acessando emoções, enfim. Mais para frente, eles começaram a questionar esse determinismo, essa assertividade, porque algumas pessoas não necessariamente olhavam para o lado direito para recordar, olhavam para o lado esquerdo. Outras pessoas não necessariamente olhavam para o lado esquerdo para imaginar, olhavam para o lado direito. Então, eles começaram a questionar se de fato isso era uma regra. E não, não é uma regra. Então, começou a ter aí a aplicação de perguntas para entender qual é o funcionamento da pessoa, quanto a acesso, né, lembrar, relembrar, e quanto a criar, imaginar, tá? E aí, olha que interessante. Você vai observar durante aliás, um pouco antes dessa entrevista, nessas perguntas que eu vou trazer aqui para vocês, como é que o seu cliente acessa a memória e como é que ele cria. E por que isso é muito importante, Suyan? Principalmente agora para o primeiro encontro. Muito importante. Você vai saber se o seu cliente está se ele está trazendo informações com veracidade, no sentido de ele está te escondendo alguma coisa. Por que que ele travou aqui? Ele não queria falar isso. Ele não queria tocar nesse assunto. Nesse momento que falou tal coisa, olhou para baixo e continuou trazendo coisas aqui. Tem alguma questão emocional envolvida. Muitas das vezes, na verdade, todas as perguntas para vocês coletarem esses dados e entenderem, né, como ele acessa e como ele está construindo, são perguntas que demandam datas, tempo. Então, já aconteceu, por exemplo, de fazer uma pergunta para uma cliente sobre é, estado civil, casada há quantos anos? Aí a pessoa falou assim: meu pai faleceu em tal, acessando aqui a memória afetiva, né, emocional. Meu pai faleceu em tal ano, então ó, acessou a memória emocional e depois achou no racional e trouxe a resposta. Então, é muito importante também, acontece muito assim, na pessoa que entrega, né, acesso do lado direito, ela para assim, ah, foi tal ano. Eu comecei e aí eu terminei, porque é isso aqui, ó. Mas lembrou do lado de cá. A gente precisa validar com 3 vezes. Porque acontece, às vezes, a pessoa vir e te trazer certeza, olhando no olho, certeza, certeza. Quando não, dá só uma viradinha aqui assim, mas não olhou para cima. E foi conectada com uma memória auditiva. Mas é muito importante que a gente esteja entendendo para onde ela olha para criar e para onde ela olha para lembrar, tá? Então você vai ticar lá em cima, porque é isso que faz parte também, né, do cabeçalho do processo do protocolo Cury. Eu coloco lá superior direito, superior esquerdo e vou ticando. Deu 3 tiquezinhos ali, opa, superior direito, opa, superior esquerdo. 3 vezes. Já consegui. Ok, não preciso mais me estender nas perguntas. Aí eu vou entrar nas perguntas de clareza. O mais importante é você entender o seguinte: todas essas expressões, né, olhar para cima, para um lado, para o outro, elas vão trazer essas informações para que você saiba, durante a entrevista de clareza, e são 10 perguntas,
O que que o seu cliente já pensou a respeito daquilo e o que o seu cliente ainda nem pensou sobre aquilo. E aí você vai, inclusive, entender se ele quer sair daquele lugar, se ele já se imaginou fora daquele lugar, se ele acredita que pode estar fora daquele lugar, se aquilo tem solução ou não na cabeça dele. É muito importante que faça esse acesso à memória, até para você já de antemão imaginar, ok, essa pessoa quer ou não sair daqui. E ela vai te entregar tudinho por conta de você já pegar exatamente para onde ela olha para acessar e onde ela olha para lembrar, tá bom? É muito importante. Onde ela está se conectando com o emocional, e é importante que você anote, olha, se conectou com algo emocional quando falou tal coisa. E vocês vão ver, inclusive, no encontro que eu vou falar sobre a entrevista de clareza, a aula, você vai ver por que que é importante você estar anotando para onde seu cliente olhou, o que que aconteceu naquele momento. Existem sorrisos de sarcasmo. Uma pergunta que acontece muito, sorriso de sarcasmo, é assim, como você acredita que vai estar daqui a 3 anos se não resolver essa situação? Na mesma. E desse jeito. Quando não é assim, na mesma. Ainda dá aquela apertadinha no lápis, tipo, e é muito importante que vocês entendam e percebam e anotem cada expressão para na hora de entregar para o seu cliente esse resumo, na hora de você falar para ele, né, ele também entender. Eu logo de cara, quando vejo a pessoa falando para mim, é, sem esconder nada, sem criar nada, eu já agradeço de cara a veracidade. Eu falo, por quê? E aí eu falo, olha, antes daquelas perguntas que eu te fiz, eu queria somente saber onde você acessa a memória daquilo que você já pensou, viveu e onde você está criando. E você não me trouxe criações, você me trouxe realmente veracidade. Então, eu quero te agradecer por toda a verdade nesse encontro. Porque agora eu sei que eu estou trabalhando com tudo aquilo que você de fato está vivendo e aquilo que você não quer viver mais. Então é muito importante, gente, é extremamente válido que vocês façam com o seu cliente essa, esse encontro, perdão, que vocês façam essas perguntas antes mesmo da entrevista de clareza para acessar de fato ah, onde eles estão acessando, onde eles estão recordando, onde eles estão imaginando, onde é a parte emocional, onde é a certeza, tá? Vocês vão estar vendo direitinho isso também na aula de PNL, vão ver isso sendo feito, né, praticado na aula. Ai, desculpa, tocou aqui o horário de pegar o Jonas. Vamos lá. Vocês vão ver, inclusive, na aula ao vivo, né? Eu fazendo isso com alunos, né? Na aula mesmo, para vocês entenderem, né? Como também vão estar vendo eu fazer isso nos acompanhamentos com o casal, lá nos cases na biblioteca, tá bom? É muito importante que ao fazer as perguntas, que elas não sejam feitas de forma fechada ou fria. Vocês vão me ver fazendo, mas eu gostaria que vocês estivessem fazendo do jeitinho de vocês, tá? Essa forma fechada e fria, que a gente precisa evitar, o que eu estou querendo dizer com isso? Que vocês estejam não somente se atendo apenas àquelas perguntas. São importantes perguntas que demandam tempo, são importantes, importantíssimas, mas que ela seja feita com cuidado, com carinho, a pessoa que está do lado de lá. Não é só ficar ali preocupada, superior direito, superior direito, superior esquerdo. Não, você está ali de fato com um ser humano na sua frente que está contando um pouco da história dele. Não que você vai deixar ele contar a história. São perguntas direcionadas, tá? E aí você vai ficar, obviamente, ligado nas respostas, nas expressões e assim, anotando o máximo que você puder para entender quando elas forem replicadas durante a entrevista, tá? Demonstre interesse nas respostas, né? Se precisar perguntar algo mais,
que não demande somente a questão do tempo. Se precisar aprofundar, se você viu que aconteceu algum acesso à parte emotiva, né? E como foi isso? Ah, meu pai faleceu. Ah, você tinha quantos anos? Já aproveita e pergunta a idade também, né? Pelo visto, foi algo que te marcou muito, né? Foi, ele acessou emocional ali, foi a morte de um pai, enfim. Olha, eu sinto muito. Vamos dar continuidade às perguntas? Por quê? Observe atentamente tudo o que acontece, desde o momento em que eles entraram. É importante dizer aqui, né, dar um passo atrás novamente. O encontro um, normalmente os casais estão assim, gente, é sério, ó. Um tá aqui, a esposa, digamos, e o esposo tá do lado de cá, assim, ó, quase que saindo de cima da terra, né? E normalmente eles estão nem encostando. Segundo encontro, eles já estão um pouco mais próximos. Terceiro encontro, às vezes estão de braço dado, daqui a pouco tá o marido assim, ó, com o braço sobre a esposa, tá? Às vezes tá a esposa já aconchegada. Acontece exatamente essa aproximação durante o processo. É importante vocês observarem também essa dinâmica do casal, quando eles chegam, sabe? É bem bacana. Agora vamos para algumas perguntas que vai ser muito importante para você fazer, para você entender onde é que eles estão acessando a memória, onde é que eles estão criando, tá? Vamos lá. Qual o seu nome completo? Ah, Suiane, todo mundo sabe o nome, vai ter que ficar procurando. Não, mas na certeza você já sabe, ele vai estar olho no olho com você. Suiane Ministro Silva Souza. Rapidão, tá? E é rápido, e aqui, ó, olho no olho. Não precisa parar para lembrar. Aqui. Qual sua idade? Também não vai precisar de parar para lembrar. Aí vão entrar as outras perguntas, que já vão demandar tempo. Estado civil, união estável, casada, enfim, relacionamento, enfim, nós estamos trabalhando com casais, né? E aí você vai perguntar: quanto tempo de casado? Quanto tempo a pessoa já vai precisar pensar? Raras vezes que algumas mulheres nos trazem certeza, né? Mas muito mais raramente homens nos trazem certeza. Normalmente os homens param para contar, né? Para lembrar, ok? Opa, já vai lá e marca qual foi o lado que ele começou, que ele está lembrando. Foi ali, beleza. Ele trouxe tal dia, tal mês, tal ano. Trouxe. Tem filhos? Sim. Qual a idade dele? Vai parar para lembrar, vai parar para fazer conta. E aí você já vai, ó. Se não, se for lá, dois, ah, são dois, qual a idade? Ah, 10, 7. Se foi certeza, ok, tem mais perguntas, ó. Você tem pais vivos? Sim, ok. Os dois? Sim. São casados? Sim. Há quantos anos? Ai, se eu tenho tantos anos, meu irmão tem tantos anos. Aí começa a pensar e começa a lembrar. Então vai lá, vai anotando. Outra pergunta, né? Tá, digamos, pais falecidos. É, quem faleceu primeiro? Ai, meu pai faleceu em tal ano. Ótimo, tá pensando. Ai, minha mãe faleceu em tal ano. Tá lembrando. Né? Você vai olhar para onde a pessoa está lembrando e vai anotar, vai dar os tiquezinhos lá. Vai dar os três, pelo menos confirmação de 3 anos, de 3 vezes para aquele mesmo lá. Ah, tá. Minha mãe faleceu, meu pai faleceu, beleza. E qual a sua idade quando seu pai faleceu? Vai ter que pensar, vai ter que lembrar. Ai, foi ano tal, eu estava com tal idade. Outra pergunta, se você não conseguiu até então, tá? Atualmente, qual a sua profissão? Falou. Há quanto tempo você exerce essa profissão? Há 2 anos. E o que você fazia anteriormente? Minha cachorra. Outra pergunta. Outras perguntas. Qual a sua profissão? Profissão tal. Há quanto tempo você exerce essa profissão? O que você fazia anteriormente? Há quanto tempo? Outras perguntas. Qual a sua formação? Ah, psicóloga.
Em que ano você se formou? Vai ter que procurar, tá? Ahn, Perguntas que demandem tempo, vocês vão estar o tempo todo pensando em algo, caso essas perguntas que eu trouxe anteriormente não tragam para você as três confirmações, no mínimo. Se você conseguir mais, ótimo, mas se conseguiu três, e se você vê que a pessoa está indo para lá, naquele mesmo lado toda vez para lembrar, show, já fechou, tá? Mas, eu não consegui isso, eu só vinha certeza, 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 só vinha emocional, emocional, emocional. Acontece, gente, muito. Vou falar uma coisa que precisa. É importante que vocês observem sobre isso, principalmente no acesso à memória. Tragam o seu cliente principalmente para o encontro 1, para o PC. Antes de vocês começarem, tenta alinhar o máximo possível. Olha, linha do horizonte no queixo. Tentem fazer isso. Porque se seu cliente estiver com o celular e esse celular tiver assim, olha, a imagem que vocês vão ter vão ser essa, ó, da pessoa olhando para baixo. Não consigo nem mexer aqui o tampo do PC para mostrar para vocês, mas a pessoa vai estar assim, ou ela vai estar abaixada. E aí, na hora de pensar, capaz ela baixar mais ainda o queixo. Ou nem olhar para cima, ou ficar olhando para o lado. Elas vão te confundir. E vai ficar mais confuso ainda para vocês fazerem o restante da entrevista, tá? É muito importante que vocês anotem essa questão de eu preciso ter o meu cliente com o queixo na linha do horizonte, ou com os olhos na linha do horizonte, para que eu esteja sabendo depois para onde ele vai olhar, tá? É importante também que esteja só ele no ambiente. Já aconteceu, por exemplo, de estar com um casal e o filho está na sala, na frente, e a mãe, assim, preocupada, olhando, assim, volta e meia lá atrás, sabe? Assim, gente, não tem condições, não vai dar. Tá? O ideal é a pessoa sozinha no ambiente e com o computador ali na altura dos olhos, tá? Na altura do horizonte, olhar na altura do horizonte. Tá bom? Isso é importante. E agora que a gente já conseguiu entender como é que é esse funcionamento, e por que que é importante, vocês vão ver durante a entrevista nas perguntinhas, tá? Eu vejo você na próxima aula. Nós vamos falar sobre o encontro de clareza, tá bom? Beijo e até lá.